Olá, que a paz esteja com todos. Hoje quero convidar cada um para uma jornada ao momento de uma força espiritual imensa. Imaginem só, um povo inteiro prestes a começar uma nova vida, recebendo as instruções de seu líder, Moisés, para uma cerimônia que iria selar o seu destino. Uma cerimônia que não apenas definiria suas leis, mas a própria alma da nação. Vamos, juntos, desvendar os mistérios desse ritual tão poderoso. Para a gente compreender a profundidade disso tudo, nosso caminho vai passar por 4 momentos fundamentais. Primeiro, vamos ver por que um monumento de pedra foi a base para construir uma nação. Depois, a gente mergulha no simbolismo incrível de um povo dividido entre 2 montanhas. Em seguida, vamos escutar o eco das maldições e entender o peso daquelas palavras. E por fim, vamos refletir sobre o propósito maior por trás de toda essa encenação sagrada. Pensem nisto. A primeira ordem ao entrar na Terra Prometida não foi construir uma fortaleza, não foi garantir o sustento, foi erguer um monumento. Mas não a um rei ou a uma batalha vencida. Foi um monumento à lei de Deus. Um lembrete físico, visível, de que aquele povo se uniria sob um pacto divino. E os detalhes? Os detalhes são cheios de significado. Pedras grandes, para que ninguém pudesse dizer que não viu. A lei escrita com clareza para que todos pudessem entender, e um altar ao lado, feito de pedras brutas do jeito que Deus as criou, sem a interferência de ferramentas humanas, um símbolo da pureza da adoração. A mensagem era clara: nessa nova terra, a lei e a adoração andariam para sempre de mãos dadas. E agora a cena se abre. O cenário se torna grandioso. A nação inteira vira protagonista de uma peça a céu aberto, dividida entre 2 montes. Tudo isso para representar a escolha que estava diante de cada um deles, a escolha que definiria o futuro de todos. É uma imagem de arrepiar. 6 tribos de um lado, 6 do outro, formando um teatro natural gigantesco. De um lado, o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, da Esperança. Do outro, o Monte Ebal, o Monte da Maldição, do Aviso Solene. O povo não estava ali só para assistir. Não, eles eram uma mensagem. Eles eram a personificação dos 2 caminhos. O da obediência, que gera vida, e o da desobediência, que leva à ruína. E então, no silêncio que se instala sobre aquele vale, uma voz se levanta. É o clímax da cerimônia. O momento em que as consequências da quebra do pacto são declaradas em alto e bom som para que ninguém tivesse dúvida. Para que todos ouvissem e respondessem. E quem tem a responsabilidade de falar são os levitas, os guardiões espirituais da nação. A ordem era em alta voz. Isso não era um conhecimento secreto guardado a 7 chaves. Era uma declaração pública. Era um chamado à responsabilidade que precisava ecoar na mente e no coração de cada homem, mulher e criança ali presente. Vamos olhar esse primeiro exemplo. A maldição não é sobre algo abstrato, mas sobre uma questão muito concreta para um povo que estava recebendo sua terra: a justiça social. Mudar um marco de divisa era mais do que um simples roubo. Era um ataque direto à confiança, à estabilidade da comunidade que eles estavam construindo. E a resposta? A resposta é a chave de tudo. Amém? Essa palavra aqui é muito mais que um simples ok. Significa que assim seja. Eu concordo com este termo, eu me coloco debaixo desta condição. Imaginem o som de milhares de vozes, como um trovão, dizendo a mesma palavra. Cada pessoa, com sua própria voz, se torna responsável, aceitando as consequências dos seus próprios atos. E olhem este outro exemplo, que coisa poderosa! A lei de Deus mostra sua preocupação não apenas com os da casa, mas com os mais frágeis da sociedade. Negar justiça a um estrangeiro, a um órfão ou a uma viúva era como ferir o coração moral da nação. E de novo o eco poderoso do Amém ressoa pelo vale. Com essa resposta, o povo não só concorda, mas se compromete a ser guardião dos vulneráveis. Proteger o fraco deixa de ser uma opção, um ato de caridade, e se torna uma obrigação sagrada selada pela voz de toda a nação. As 12 maldições, se a gente olhar bem, cobrem todas as áreas da vida. Desde o que acontece em segredo no coração, como a idolatria, até o respeito aos pais. Desde a justiça social até a pureza dos relacionamentos. E a última é o fecho de ouro. Ela amaldiçoa qualquer um que não guarde e pratique todas as palavras da lei. Não dava para escolher qual parte obedecer. O compromisso era total, de corpo, alma e espírito.
E tudo isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? Por que um ritual tão intenso, tão público, quase intimidador? Qual era o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? A resposta revela uma sabedoria divina na construção de uma sociedade. O objetivo não era simplesmente gerar medo, era forjar uma identidade a partir do zero, era unir tribos diferentes sob o mesmo padrão do que é certo e errado, era criar um senso de que a ação de um afeta a todos. E, acima de tudo, era transformar o compromisso com a lei em uma experiência inesquecível, que ficaria gravada na alma daquele povo com uma lição central: toda ação tem uma consequência. No fim das contas, essa análise de um texto tão antigo nos faz uma pergunta muito atual. Será que as nossas cerimônias de hoje em dia, formaturas, posses, até grandes eventos cívicos, ainda conseguem moldar a nossa identidade como povo? Será que elas ainda nos unem em torno de valores em comum? Essa história nos desafia a olhar para a nossa própria sociedade e perguntar: quais são os pactos que nos definem hoje? E talvez o mais importante, nós ainda estamos dizendo amém a eles?